Contraponto Notícias está começando mais uma vez e apresentamos para você hoje mais um programa da série Cuba e Venezuela, onde o Contraponto proporciona ao nosso telespectador a oportunidade de conhecer um lado desses dois países que a televisão não mostra. Fazemos aqui então o nosso Contraponto, nosso tradicional Contraponto. Bom, nós vamos começar o programa de hoje no primeiro bloco apresentando um vídeo onde o cubano Armando Garcia Ramos apresenta o sistema político cubano e depois nós voltamos aqui com o professor Virgílio de Matos, que é nosso convidado e participante dessa série Cuba e Venezuela, e com o professor José Luiz Quadros de Magalhães também, para comentarmos sobre o que o professor José Luiz viu e trouxe de novidade desses dois países que a TV geralmente não mostra, mas que o Contraponto traz aqui para você. O vídeo do Armando é um vídeo onde ele fala no idioma oficial, que é o espanhol, o castelhano, em Cuba, e o objetivo também desse vídeo apresentado em castelhano é quebrar esse estranhamento que nós temos com esse outro idioma, que é o idioma dos nossos vizinhos, irmãos latino-americanos. Então, o Contraponto cumpre esse duplo objetivo, mostrar o outro lado da América Latina e também proporcionar para você um contato com o espanhol. Então vamos ouvir aí a entrevista feita pelo profesor José Luis Quadros de Magalhães ao Armando García Ramos. Bueno, me toca ahora hacer otra fase de mi trabajo acá en la comunidad, y es que yo fui por 14 años consecutivos delegado del Poder Popular, es decir, estuve alrededor de 8 mandatos como delegado del Poder Popular y presidente de un Consejo Popular y delegado a la Asamblea Provincial de acá de Ciudad de La Habana. Y bueno, acumulé alguna experiencia del trabajo de gobierno o como miembro de la Asamblea Municipal. Y aprendí mucho del proceso eleccionario en Cuba, porque bueno, fui objeto de ese proceso. La primera experiencia que tuve es el carácter democrático real que tienen nuestras elecciones. En primer lugar, porque yo era un trabajador normal de aquí del taller, y un día llegaron los compañeros de la comisión de candidatura a nivel de circunscripción, porque esto es muy importante para que lo conozca el pueblo brasileño. Nuestro país, nuestra nación se divide, la nación, y se subdivide antes en 15 provincias, y cada provincia se divide en municipios. Y los municipios, desde el punto de vista electoral, se dividen a veces en distritos cuando es elecciones generales y circunscripciones, que esos son, de acuerdo a la Constitución del país y a la ley electoral, las estructuras para elegir a los candidatos al Estado cubano. Entonces, nosotros la primera experiencia que tuvimos es que salimos en la primera elección, que fue una elección general, donde primero se hicieron las elecciones municipales. En esas elecciones municipales me propusieron como delegado al Poder Popular, pero la forma en que me propusieron fue que lo primero que me dijeron, esto aquí tú no tienes que hacer campaña. Y yo, no, aquí usted es convocado, es propuesto por la población donde usted vive, por el área donde usted vive, y después el propio pueblo hace la campaña. ¿En qué consiste esa campaña? No es una campaña política, es que me hicieron los datos biográficos, mi fotografía, y la pusieron en lugares públicos junto con otros candidatos que aspiraban también a ser delegados, y pusieron la bibliografía ahí, las personas la leían y sacaron lo único que decía esa bibliografía, elegir al mejor. Y entonces ponían la bibliografía. Y así
le llegaron las elecciones, primero hicieron una asamblea y me propusieron por aclamación. No, yo propongo al mando, porque usted lo propone por esto. Y después en otra asamblea propusieron a otro compañero. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que me llegaron las elecciones a través del voto directo y secreto. Para yo salir delegado tenía que sacar el 50% de los votos más uno, que lo logré. Que por cierto, la primera contrincante que tuve fue mi esposa, que es aquella compañera que está allá, que le gané por pocos votos. Y a ella también la propusieron. Y yo salí delegado. Y estuve después como delegado. Yo tenía que rendir cuenta cada 3 meses de mi gestión. Delegado a nivel de circunscripción, que fue como me eligieron a mí. ¿No ves? Candidatura y delegado a nivel de circunscripción. Me presenté al pueblo y me eligió el pueblo como miembro de la Asamblea Municipal. Es decir, que yo fui candidato a la Asamblea Municipal, delegado a la Asamblea Municipal. Pero en esa asamblea, después vinieron las elecciones generales. Y en las elecciones generales había que sacar, la asamblea proponía como candidato a los delegados provinciales y a los miembros del Parlamento, es decir, a los diputados, a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se hizo ese proceso? Bueno, en la Asamblea Municipal, la comisión de candidatura, que estaba integrada por representantes de las organizaciones de masa del país y por otras personas del pueblo, me propusieron a varios diputados a la asamblea, la presentaron a la asamblea. La asamblea aprobó a esos delegados, entre esos estaba yo, para la candidatura. Y entonces, tan igualito que como salí delegado, me hicieron una biografía como candidato a delegado provincial, a otro le hicieron una biografía como delegado, como diputado a la asamblea, y nos pusieron en esa candidatura. Y el pueblo votó por el voto directo y secreto por esa candidatura a delegado provincial y a diputado. ¿Qué es lo interesante de eso? Que en ese proceso también tuvo que participar Fidel Castro, Raúl Castro y todos los que aspiraban a ser miembros de la Asamblea Nacional. Para ser miembro del Consejo de Estado, lógicamente había que salir delegado provincial o diputado. Y entonces de ahí elegían al Consejo de Estado. En esas elecciones, por eso esas elecciones eran muy importantes. Una vez elegidos los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las asambleas provinciales, se constituyeron estas. En el caso de la Asamblea Nacional, los delegados propusieron al presidente y al vicepresidente y al secretario, que en este caso resultó ser el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, que tuvo casi los mismos mandatos que he estado yo y sigue, y el compañero Jaime Clombé, que es vicepresidente de la Asamblea. Pero después que se eligió la presidencia, se eligió al Consejo de Estado, que el Consejo de Estado es que gobierna entre entre sesiones de una asamblea y otra. Y ese Consejo de Estado es el que toma prácticamente las decisiones fundamentales del país. Como presidente del Consejo de Estado se eligió en aquel momento al comandante en jefe Fidel Castro, Ruz, y otros miembros del Consejo de Estado, como el propio Raúl Castro, que era vicepresidente primero del Consejo de Estado, Machado Ventura, Lazo,
un grupo de personas que formaron el Consejo de Estado. Y ese Consejo de Estado eligió al Consejo de Ministros. A nivel provincial se eligió la Asamblea Provincial, el presidente, el vicepresidente, secretario y el Consejo de la Administración. Es importante señalar que el 50% de los diputados y el 50% de los delegados provinciales éramos propuestos, surgíamos del pueblo. Es decir, que para ser el 50% tenía que ser delegado de base, es decir, delegado de una circunscripción. O si no, no podía ser miembro de la Asamblea Nacional o delegado provincial. Y el otro 50% tenían que ser propuestos candidatos por las organizaciones de masa. De esa forma democrática se surgieron, electos por el pueblo, la estructura del poder popular cubano. La Asamblea Nacional, la Asamblea Provincial y la Asamblea Municipal. Ahora, surge en el 10 de octubre de 1990 como una nueva estructura del gobierno, el Consejo Popular. Yo fui el segundo presidente del Consejo Popular. Yo fui el segundo presidente del Consejo Popular. En este Consejo Popular primero fue un eslabón del gobierno, porque no había una ley, pero después por ley se convirtió en estructura del gobierno. ¿Cuál es la función de un Consejo Popular? Es controlar y fiscalizar en el territorio, que un territorio abarca, por ejemplo, el de Príncipe, abarca en este momento 7 circunscripciones. Y el presidente del Consejo Popular es uno de los delegados y el vicepresidente es otro de los delegados. Pero ese Consejo Popular se unen de otras personalidades. Por ejemplo, el de Príncipe era miembro del Consejo Popular, el rector de la Universidad de La Habana. Y otras representantes de empresas importantes. Y así es como se creó de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba la estrutura del sistema de poder popular cubano. Bom, estamos de volta aqui no estúdio do Contraponto Notícias e a gente vai fazer um pequeno intervalo para na volta nós comentarmos esse vídeo onde o Armando Garcia Ramos explica para a gente como funciona o sistema que ele chama de sistema de poder popular cubano. Daqui a pouco a gente está de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Notícias e o programa de hoje é mais um programa da série Cuba, Venezuela, mostrando para você o que a televisão não mostra sobre esses dois países interessantíssimos e nós viemos aqui fazer o contraponto disso que é passado para os nossos telespectadores sobre o que se chama aí de ditadura cubana, ditadura venezuelana e nós estamos aqui exatamente mostrando que não se trata de ditadura, mas de expressão de poder popular, como nos falou aqui no primeiro bloco o Armando Garcia Ramos, que é um cubano
cubano, que foi entrevistado pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães. Bom, vamos começar aqui, vamos começar com o Zé Luiz, né, que foi o entrevistador ali do Armando. Como que você localizou o Armando e o que ele representa hoje, Zé Luiz, de acordo ali com a apresentação dele? Ele é um sociólogo, né, e tem uma formação política de altíssima qualidade, pelo que ele demonstra ali na entrevista. O que é muito interessante, né? Quer dizer, em Cuba é uma sociedade, efetivamente, onde não há essa diferenciação, né, grande entre as pessoas. Você tem todo mundo com um nível de escolaridade muito alto, né? Um deputado negro, que é raro aqui, um deputado negro, um cara simples, que é sociólogo, professor universitário, né, altamente gabaritado, foi várias vezes representante, e que hoje ele também integra uma comunidade, né, a comunidade lá do bairro Príncipe. É da associação do Hélio Dutra? E é da associação do Hélio Dutra, junto com a esposa dele, que é uma associação que nós vamos depois também comentar um pouco a respeito, que visa essa integração entre Brasil e Cuba, entre brasileiros e cubanos, né? Não é uma coisa governamental, né? Mas entre brasileiros e cubanos, tem muitos brasileiros estudando lá. E ele vai trazer justamente nesse depoimento, ele vai explicar um pouco do funcionamento do sistema cubano, né? Que é um sistema diretorial de governo, de base de poder popular, ou seja, o poder começa na base, e ele explica ali muita coisa interessante. Acho que a começar ali, porque não é um sujeito que vai eu quero ser candidato. Não, o cara que vai ser representante, participar das vários níveis, né, de representação. Ele tem que ser indicado desde o próprio bairro. Isso. Ele não consegue ascender, ele não pode queimar no golpe e falar, você é senador, você é deputado federal, para utilizar a equivalência aqui, né? Ele começa como uma espécie de presidente de associação de bairro, né, na circunscrição. Virgílio, e pelo que ele explica ali, o Armando, parece que não é uma iniciativa pessoal, mas a primeira indicação é uma escolha do grupo. Sim. Que o encaminha, o indica como candidato, ou seja, na verdade, eles aceitam isso muito menos como um interesse na vida política, mas muito mais como sentido de um munus público, de uma responsabilidade cívica. A indicação do candidato significa que aqueles que o indicam o conhecem bem. Isso. Então sabe que ele tem a vocação para, vamos dizer, usando uma linguagem bastante popular, para desembolar todos os nós do dia a dia. É muito legal, porque ele é indicado pelos vizinhos dele. São os vizinhos do bairro que indicam, falam, esse morador aqui do bairro, eu acho o mais apto a nos representar. E algo que ele falou também nas conversas, é que todo mundo tem oportunidade de participar da representação, de participar do Conselho Popular, né, da Assembleia Provincial. E o mandato é um revezamento muito grande. Ou seja, ele assumiu o mandato, ele vai ficar vitalício, como parece? Oxalá tivesse, eles dizem que Cuba é um regime ditatorial, oxalá tivéssemos isso aqui, que é a revogabilidade do mandato. Não só a prestação de contas trimestral, que me parece... 3 em 3 meses eles prestam contas para o Conselho Popular, né? Que é uma organização ali de bairro. E a revogabilidade do mandato, ele não está cumprindo bem o seu mandato, ele pode ser posto para fora por aqueles que o elegeram. Isso, a qualquer hora. De 3 em 3 meses ele presta conta e fala, olha, não está indo bem não, tchau meu amigo, vamos escolher outro morador do bairro para nos representar. Né? Se essa moda pega aqui, né, ia ser uma maravilha. Outra coisa interessante também, ele não recebe nada para ser representante. Ele continua recebendo aquele salário, independente do cargo político que ele está ocupando. Pois vamos falar um pouquinho, então, sobre essa organização territorial, porque para o nosso telespectador, né, fica fácil entender quando a gente compara com o Brasil, que é uma federação, então o telespectador está acostumado a viver num bairro, que faz parte de uma cidade ou um distrito, que integra um município, que compõe um Estado membro que faz parte da Federação Brasileira. Como há essa correspondência em Cuba, que não é uma federação, é um Estado unitário, mas tem divisão territorial, né? E ele fala isso fica muito claro nessa representatividade, onde tem conselho municipal, tem um conselho distrital, tem um conselho nacional, que é o único que tem deputado, né? Os outros são delegados. Respeitando as especificidades, eu penso que a gente poderia, talvez, reduzir aspas da seguinte forma. A circunscrição seria o equivalente à nossa associação de bairro. A Assembleia Municipal, o equivalente, mas muito... Não, mas antes aí tem um distrito, não? O sistema que vai... Circunscrição, distrito, município. Mas nesse nível distrital não existe o correspondente a uma Assembleia Distrital. A gente já pula para o equivalente da municipalidade, que seria, muito mal comparadamente, o equivalente à nossa Câmara.
municipal. E em seguida o que seria uma assembleia legislativa estadual a provincial. E só são chamados de deputados aqueles que compõem o nível nacional. Da Assembleia Nacional. Da Assembleia Nacional. Isso, É muito mais democrático, é muito mais dinâmico. Além disso, né, a questão da separação de poderes, como funciona e a relação do poder executivo, que é um conselho de Estado, com esse poder legislativo. Então, mas tem, antes só de falar dessa separação de poderes, eu tenho que dizer que a coisa que mais me surpreendeu em Cuba, quando eu visitei o país, foi saber que em cada município existe uma universidade. Em todos os municípios cubanos existe uma universidade. E hoje... uma unidade de saúde também, isso é fundamental. E uma unidade de saúde. Onde não se paga absolutamente nada. Nem pelo médico, nem pelo medicamento que ele te receitar. Olha, o que é interessante, dados recentemente divulgados, né, num texto de Nassir Ramonet, que foi diretor do Le Monde, etc., um órgão de imprensa confiável, sério, né, ele mostrando que hoje a Venezuela tem cerca de 83% dos seus jovens na universidade. Né, perde só, aqui na região, perde só para Cuba, onde todo mundo tem oportunidade de entrar na universidade. E muito à frente... Olha que dado interessante que as pessoas nem imaginam. Muito à frente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, né, e de vários outros países aí que são considerados países de ponta. Todo cubano tem chance de entrar na universidade. E nós com 14 milhões de analfabetos, o que é que não existem em Cuba e nem na Venezuela. Não, a erradicação, né, do analfabetismo já foi atestada nesses dois países. Aliás, se você pegar a ALBA, né, que é essa organização que integra a Bolívia, a Venezuela, a Nicarágua e Cuba, né, o único país onde há ainda analfabetos é a Bolívia. A Nicarágua foi extinta, na Venezuela não há mais analfabetos, em Cuba não há mais analfabetos. Mas vamos retornar à estrutura política. Separação de lá, poderes, mas só lembrando o seguinte para o nosso telespectador. No primeiro programa aqui dessa série, eu comentei que nosso objetivo não é ovacionar Cuba e Venezuela como se não tivessem problemas. Existem problemas sim em Cuba, existem problemas na Venezuela e graves. Problemas graves. Né? Problemas inclusive econômicos por causa do bloqueio em Cuba e por outras razões na Venezuela, uma má distribuição de riqueza histórica que está sendo superada agora, mas o mais importante é dizer o seguinte, aqui nós estamos mostrando, criando a oportunidade de você saber que não é como é mostrado na televisão, né? Então, exatamente nosso objetivo é fazer o contraponto. Os problemas nós não vamos comentar porque eles são falados aí em demasia. Só são falados, né? E muitos problemas que não existem também são inventados, né? Além dos que existem, nós queremos desfazer aqui. Muitos, duas coisas me parecem fundamentais para você que está vendo em casa poder exercitar o seu livre raciocínio, o seu livre pensar. Primeiro, nessa noite, milhões e milhões de crianças vão dormir na rua, meninos, né? E um deles é cubano. Segundo, várias e várias pessoas não conseguem se localizar, a não ser pelo número do ônibus, que não sabem ler e escrever, nenhum deles cubano. Então eu penso que com todos os problemas... E ninguém vai morrer por falta de atendimento médico também em Cuba. Nem de luxo, né? Porque na verdade o que se diz, isso fica muito claro na fala do Mong, que é na sequência nós vamos ter esse programa com ele, que é um representante de um CDR, né? Não há falta não há necessidade de consumo de artigos de luxo em Cuba. O que existe, esse é um grave problema. Se você vai a Cuba pensando que vai fazer consumo de luxo, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não há o que comprar de artigo de luxo. Agora, livros são coisas extremamente baratas e em todo lugar, em toda casa que se vai, com orgulho se mostra e se comenta e se discute sobre a biblioteca. Bom, separação de poderes agora existe rapidinho. Em Cuba, né, professor? Não, e lógico, existe dentro do sistema diretorial, que aliás é um sistema também adotado na Suíça, né, também adotado na China. Então o que você tem? Rapidamente, o Conselho Popular, que é um órgão de fiscalização que está no nível ali próximo dos bairros, né? Depois você tem a Assembleia, que é um órgão de administração, mas coletivo no nível municipal. Depois tem a Assembleia Provincial, né, que é um órgão de competência legislativa e administrativa em nível provincial, que seria equivalente aos nossos Estados-membros. E depois a Assembleia Nacional, que é o Legislativo Nacional. Só que no sistema diretorial, essa Assembleia Nacional, ele explica isso, ela vai escolher o Conselho de Estado. A gestão é feita pela base, isso é que é fundamental. Tudo vem da base. E qualquer cidadão tem a chance de participar.
né? E aí, nesse Conselho de Estado, é um órgão colegiado, com 35 membros, que é o órgão que é o Executivo. Então, o Executivo é um órgão do Legislativo, subordinado ao Legislativo e escolhido pelo Legislativo. Então, você começa desde a base e aí você vai chegar até o Conselho de Estado, que é o órgão. E desse Conselho de Estado ainda tira um Conselho de Ministro, que são aqueles ministros das pastas especializadas. Ministro do Transporte, Ministro da Economia, Ministro disso, daquilo. Também tem que prestar, os ministros e os vice-ministros também têm que prestar contas trimestrais e podem ser destituídos a qualquer momento. Uma outra coisa também interessante é o fato do papel desempenhado pelo Fidel Castro durante vários anos e agora pelo Raul Castro, irmão dele. Qual é esse papel? Corresponderia, me parece, pessoalmente, muito mais a figura do rei numa monarquia do que exatamente um governo. Primeiro-ministro. Eu penso mais a figura de um primeiro-ministro. Eu acho, uma coisa interessante, outro dia mostrando lá a comemoração do aniversário da Rainha da Inglaterra, e ninguém implica com a Rainha da Inglaterra, que tem muito poder. Ela manda e manda muito. Né? E ela é vitalícia, hereditária. Vai morrer com esse poder, vai passar para os seus filhos. No caso que ele explica ali, o Raul, o Fidel, tem que passar por eleições periódicas. E a função, que era a função do Fidel Castro e agora do Raul Castro, ele é chefe de Estado. Né? Então, ele representa o Estado das Relações Exteriores e ele preside o Conselho de Ministros. Por isso que eu comparo um rei e uma rainha, porque eu acho que ele tem um papel simbólico. Isso, nesse sentido, sim. Eu gosto muito de rei e rainha, eu prefiro mais a figura do primeiro-ministro. Porque o rei e a rainha não são eleitos, são cheios da grana, e o Fidel leva a vida como... Aliás, você não que tem... é uma outra você não vê mentira isso. que se fala em relação Fidel a milionário, ele. Você não tem isso. Você pega um sujeito, né, que tem poder, ele vai andar num carro simples, vai morar numa casa simples, assim como todo e qualquer outro cubano. Então, o papel que ele exerce, ele é reeleito sistematicamente pelo que ele representa na história. O próprio Armando foi reeleito por 8 legislaturas. Então, não é porque exerce um cargo como ocorre em qualquer outro vitalício lugar. ou porque o que eu acho muito bacana é o financiamento das campanhas ser feito pelos próprios moradores, pelos vizinhos, pelos colegas, por aqueles que acreditam na sua proposta. Bom, isso aí que ele falou ali, que é importantíssimo ressaltar. É um sistema, então, bastante diferente do nosso, e vale muito a pena conhecer. O professor Zé Luiz vai ficar devendo no próximo programa usar uma camisa típica cubana para mostrar para vocês aqui como que é a simplicidade desse país. Na próxima semana nós voltamos com mais um Contraponto Notícias, falando de Cuba e Venezuela, e agora a gente encerra o programa com um pequeno vídeo para você. La mano al codo, entre el espanto y la ternura, crece la guerra, el sano juicio con la locura, la fe en la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura. Con el abajo y con la altura, con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, transcurre todo, vive a pesar con la moldura, la mano al codo, entre el espanto y la ternura, crece la guerra.